Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 23 de janeiro. O evangelho que nós vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 3, versículos 22 ao 30, que diz assim: Naquele tempo, os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, quando Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, o Espírito que desceu sobre Jesus, em forma de pomba, é o Espírito Santo de Deus. No Evangelho de hoje, Jesus está sendo acusado pelos mestres da lei de estar possuído por um espírito mau. Eles dizem é pelo Beelzebul que ele expulsa os demônios, o príncipe dos demônios. Eles disseram que Jesus estava possuído por um espírito mau, era pelo Beelzebul que ele expulsava os demônios. Meu povo, diante da missão de Jesus, da vida pública, do ministério de Jesus, da sua missão de anunciar a boa nova, de anunciar e instaurar o reino de Deus aqui na terra, e esse reino que vai se manifestando através das curas, dos milagres, das expulsões dos espíritos malignos. Jesus que vai instaurando o seu reino aqui neste mundo. Mas Jesus encontra uma oposição. A oposição, ela sempre acontece pelo fato da incredulidade. Pelo fato da incredulidade. E no evangelho de hoje, Jesus está falando de algo muito grave, muito sério, que é sobre o pecado contra o Espírito Santo. E Jesus vai dizer que o único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. Mas o que significa realmente o pecado contra o Espírito Santo? Meu povo, o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, é aquele que, vindo sobre nós e agindo em nós, nos dá o dom da fé. O Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, o mesmo que agiu em Jesus e o mesmo que nós recebemos no nosso batismo, é aquele que transforma a nossa vida. É aquele que nos faz reconhecer os nossos pecados. É aquele que nos dá o arrependimento dos nossos pecados. É aquele que nos faz tomar decisão por Deus, de abraçarmos a vontade de Deus. O Espírito Santo agindo em nós nos torna novas criaturas. Ele faz novas todas as coisas. O que é o pecado, então, contra o Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo é justamente nós nos fecharmos à ação do Espírito de Deus. É nós nos fecharmos à ação da sua graça. Ou seja, não querer reconhecer o nosso pecado, não querer reconhecer a nossa miséria, não nos arrependermos, não nos abrirmos a Jesus e a sua palavra. Não querermos nos converter. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Por quê? E por que não tem perdão? Porque só há perdão quando há arrependimento. E para haver arrependimento, é necessário que também tenha o reconhecimento da culpa, do pecado. Você só se arrepende quando tem consciência do pecado que cometeu. Então,
O pecado contra o Espírito Santo não tem perdão porque não tinha arrependimento. Todo pecado Deus perdoa. Agora, para Deus perdoar, eu preciso reconhecer o meu pecado. Eu preciso reconhecer, me arrepender e confessar, pedir perdão. Ou seja, o pecado contra o Espírito Santo é esse não arrependimento. É cairmos na incredulidade, é não acreditarmos em Jesus e, portanto, não acolhermos a pessoa de Jesus, nem o seu ensinamento, nem a sua palavra. Então, aquele que não se abre e não acolhe a pessoa de Jesus, que é Senhor, que é o Salvador, como será salvo? Quem não crê em Jesus não será salvo. Entenda isso. Quem não crê em Jesus não será salvo. Quem não acolhe a sua palavra não será salvo. E aí está o pecado contra o Espírito Santo. E meu povo, nós temos que entender que Deus ele quer salvar todos. Mas aquilo que dizia Santo Agostinho, o Deus que te criou sem ti não te salvará sem ti. Existe a nossa parte. Ah, Padre, eu quero tanto ir para o céu, eu também. Mas estamos fazendo a nossa parte? Estamos acolhendo a pessoa de Jesus? Temos Jesus como nosso Deus, como nosso Senhor? Nós estamos acolhendo a sua palavra e permitindo que essa palavra transforme a nossa vida diariamente? É isso, meu povo, para sermos salvos, precisamos dessa abertura de coração, dessa abertura de alma. Então, que nós não pequemos contra o Espírito Santo, mas a cada dia nos abramos à sua ação e nos entreguemos a Ele. Que possamos hoje dizer: Vem Espírito Santo sobre mim, porque eu quero ser de Deus, porque eu quero ser salvo, porque eu quero acolher Jesus e a Sua palavra. Eu quero ir para o céu. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.